Olá pessoal, sou eu, seu professor de História do canal Humanas na Tela, Rafael Virgínio. Bem, eu estou aqui hoje para participar da questão que Tomás vai discutir, relacionado à questão imigração, que tanto se discute, que tanto se fala hoje na imprensa, a foto daquele garoto na beira da praia que tomou de conta dos noticiários, né? Mas o seguinte, falar em imigração, você não só tem esses problemas na atualidade, na fase contemporânea. Historicamente você tem fluxos imigratórios ocorrendo desde o século XIX, provenientes de guerras, né? É bom que se deixe bem claro isso aí, que se ressalte isso aí. O século XIX, especificadamente no Brasil, é quando você começa a ter fluxos de imigrantes provenientes de problemas relacionados a conflitos. Por exemplo, houve uma política de imigração muito forte no Brasil em 1850, depois de 1850, com a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz. Só para você ter uma noção, essa Lei Eusébio de Queiroz, ela fez diminuir e praticamente acabar com o tráfico de escravos, né? O tráfico de escravos acabou, o trabalho ele se perpetuou até a assinatura da Lei Áurea, mas a lei de 1850 acabou com o tráfico de escravos. Foi diminuindo até que chegou ao seu fim. Aí, resultado, na substituição de mão de obra, porque o café precisava de gente para trabalhar, o Estado brasileiro começou a incentivar a vinda de imigrantes através de dois sistemas, de parceria e pelo sistema de colonato, né? E que imigrante veio para cá? Principalmente italiano e alemão. E aí eu quero que você preste atenção, oriundo de guerra. Italiano, por quê? Unificação da Itália. Alemão, por quê? Unificação da Alemanha. Então, o primeiro grande fluxo imigratório de europeus para o Brasil foi no século XIX, pós-Lei Eusébio de Queiroz, proveniente dos conflitos da unificação da Itália e da Alemanha e do interesse dos barões de café em substituir essa mão de obra para o trabalho livre. Só lembrando de outro detalhe, havia uma propagação muito forte do chamado darwinismo social. E no Brasil tinha um discurso que era de embranquecimento da população brasileira. Então trazer o imigrante em segundo plano também estaria aí. Depois dessa leva de imigrantes provenientes da Lei Eusébio de Queiroz, outros imigrantes começaram a vir. Por exemplo, durante a Primeira, durante a Segunda Guerra Mundial, aí você começa a ter imigração japonesa, que é muito forte para o Brasil. Você começa a ter outros imigrantes vindo de outras partes da Europa, tudo italiano, muito mais, chega com muito mais força, húngaros, portugueses e uma leva de imigrantes. Isso gerou alguns problemas para o Estado brasileiro. Por exemplo, em 1917, quem governava o Brasil era Venceslau Braz. E aí você teve a primeira greve operária da história do Brasil, organizada exatamente por imigrantes italianos, da vertente anarco-sindicalista, né? A ideia bolchevique, a linha do marxismo científico só vai chegar, do socialismo científico só vai chegar em 22 com a divisão do anarco-sindicalismo e a fundação do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Mas em 17 foi organizado basicamente por imigrantes. É tanto que o governo brasileiro chegou a assinar uma lei que falava em deportação de imigrantes, caso eles fossem pegos se envolvendo em questões operárias. Então veja, o imigrante chegou, aí o Estado teve problema com a questão sindicalista. Aí no governo de Vargas, isso está escrito por Fernando Moraes, que é um jornalista, ele é mais famoso pelo livro da Olga, que acabou virando filme. O nome do livro é Corações Sujos, fica a dica do livro e o filme, Corações Sujos, que é a história de imigrantes japoneses que vieram aqui para o Brasil, para o interior de São Paulo, e vieram numa média de 200 mil imigrantes. Imagine você que 200 mil imigrantes é uma cidade. E aí eles começam a querer impor os valores políticos do Japão no Brasil. Eles começam a não reconhecer o Estado brasileiro como seu Estado de fato, mas sim como se o Brasil fosse, o pedaço em que eles moravam no Brasil fosse uma extensão do Japão. Então lá não se tocava hino brasileiro, era hino japonês. Lá não se falava português, era o japonês. As escolas ensinavam o japonês.
até que o governo de Vargas teve que chamar o feito à ordem e prender as suas principais lideranças, porque o imigrante japonês, o nacionalismo japonês, estava meio que criando um Estado japonês à parte aqui em território brasileiro. Então, se liga aí nessas questões de imigrantes, que eu comecei lá de Dom Pedro II e dei uma parada em Vargas. Tomás vai continuar com vocês agora com a discussão mais atual. Valeu, um abraço. Galera, sou o professor Tomás Pessoa, esse aí é o seu canal Manda na Tela. Continuando aí a fala do Rafael, o Rafael estava falando sobre migrações no Brasil desde o século XIX até os dias atuais. E eu vou retomar a discussão, o debate sobre migrações, não só no Brasil, mas no mundo, mas num contexto um pouco mais atualizado, no contexto do século XXI. As migrações, de modo geral, elas são, a maior parte delas, provocadas por razões financeiras, né? Pelo menos 75% das pessoas que praticam algum tipo de fluxo migratório, praticam esse fluxo por questões financeiras. Nós temos a pobreza, o desemprego, crises econômicas que também alimentam esses fluxos migratórios. Então, sem sombra de dúvidas, a maior parte das pessoas do mundo que praticam esses fluxos vão fazer isso por questões financeiras. No Brasil, nós temos alguns momentos importantes que a gente precisa mencionar sobre fluxos migratórios. Na década de 90, por exemplo, o Brasil viveu um grande arroxo salarial. No final dos anos 90, nós tivemos a crise do real, por exemplo, que alimentou uma forte imigração de brasileiros aos Estados Unidos, né? O sonho americano que muitos brasileiros tinham de, por exemplo, receber salários em dólares, atrativos salários, mesmo dos subempregos nos Estados Unidos. Então muitos jovens brasileiros iam tentar a sua vida na nação norte-americana. Atualmente o Brasil já se encontra aí num outro viés, né? Hoje o Brasil é um país que recepciona imigrantes. A gente tem o caso aí dos imigrantes haitianos. Milhares de haitianos chegaram ao Brasil no início dos anos 2000, principalmente a partir de 2010, onde muitos desses vieram aí ávidos para arrumar um emprego aqui, conseguir um emprego no Brasil nas obras para a Copa do Mundo, como também imigrantes bolivianos que também entram no Brasil, principalmente pelo estado de São Paulo, e que existem inclusive denúncias fortíssimas sobre a escravização dessa mão de obra boliviana. Enquanto a gente fala sobre o contexto internacional dos fluxos migratórios, é claro que a gente vai levar à tona aí os atuais fluxos migratórios envolvendo o norte da África e principalmente o Oriente Médio também, e o lugar oriundo, né, de onde vão, para onde vão essas pessoas, justamente sendo o continente europeu. Países como Itália, Alemanha, Holanda, França, Inglaterra e Hungria também são os principais destinos desses imigrantes que fogem da fome, da pobreza, de crises políticas, que fogem de guerras civis, como é o caso da guerra civil na Síria, onde metade do país é governado pelo presidente Bashar al-Assad, a outra metade por rebeldes. Existe um conflito, uma guerra civil na Síria que já matou algumas milhares de pessoas. Milhões de sírios já tentaram fugir e buscam principalmente a Europa, tá? Lembre-se que esses imigrantes, eles não saem apenas da Síria, saem de países como a Nigéria, que tem conflitos em função do terrorismo. O grupo terrorista Boko Haram realiza alguns grandes atentados naquele país, que assusta a população e que também é do litoral da Nigéria, que partem alguns centenas e talvez milhares de imigrantes buscando o continente europeu. Do outro lado da história, nós temos a Europa. A política anti-imigração na Europa ela tem se tornado a cada vez mais rígida, a cada ano mais rígida. Nos últimos acontecimentos da semana, a gente tem até percebido que o próprio governo alemão, que sempre se colocou como um governo bastante passivo e bastante receptivo a esses imigrantes, tem mudado de posição, inclusive adotando agora políticas de restrição total da chegada desses imigrantes, que começa a se transformar em um grande problema para os europeus. Nós sabemos que esses imigrantes africanos, que esses imigrantes muçulmanos, eles são vítimas de preconceitos quando chegam à Europa. Nós conhecemos a xenofobia, esse preconceito contra os imigrantes. A sociedade europeia não enxerga essas pessoas com bons olhos, então existem conflitos sociais, existem conflitos de interesses entre essas pessoas, e uma parte significativa da população europeia, mais conservadora principalmente,
vê com péssimos olhos a figura desse imigrante, que é um imigrante que vai ocupar o emprego em um momento de crise econômica, que é um imigrante que vai inchar a sociedade, que vai inchar as cidades europeias. Por isso, a imagem negativa desses imigrantes por parte dos europeus. É importante lembrar também que hoje o que mais chama a atenção é a precariedade desses fluxos migratórios. Atualmente na Europa existem coiotes, né, que são agenciadores, traficantes de seres humanos, que eles agenciam a ida dessas pessoas. Então hoje a gente consegue ver aí, como as próprias imagens estão mostrando para vocês, condições extremamente precárias do transporte dessas pessoas. Esses traficantes de seres humanos, eles coagem os imigrantes, eles cooptam o dinheiro desses imigrantes, cobrando às vezes 2, 3, 4 mil euros pela travessia e abandonam esses imigrantes. Um dos casos que ficou marcado foi o caso de um caminhão que foi encontrado com mais de 50 pessoas mortas, caminhão esse que foi abandonado em uma estrada justamente por traficantes de pessoas. Após uma terrível jornada da Líbia pelo mar Mediterrâneo, migrantes que chegaram à costa da Sicília na semana passada prestaram depoimento sobre suas experiências na viagem, que resultou na morte de até 180 deles. On this boat there were initially 750 people, but when they arrived in Italy there were just 569. These African migrants told me that they were obliged to get in the hold of the boat, even if he didn't want to. Once you've paid, you can't go back, so they told me. It means that they were forced by smugglers with knives, and they were beaten by smugglers, and they were cut. I saw their cuts on their body. Many of the migrants, they were stabbed, they were kicked. Some of them were thrown at sea during these kind of battles of survivals. Other migrants died because they were asphyxiated. And when the rescuers arrived, some other migrants fell at sea during the rescue operations. Apenas com essa viagem, os contrabandistas haviam arrecadado cerca de €500 mil, cobrando 700 euros para cada passageiro africano e quase o dobro para os provenientes da Síria. These are really painful stories because these are really young people that actually didn't expect themselves to find themselves in this terrible situation. One guy was crying and he told me that it was like being in a movie. He couldn't imagine see himself in such a terrible situation with all this pain, all this blood and these deaths. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, UNIC-Rio. A gente vai lembrar que todo esse problema, esse conflito, toda essa problemática dos imigrantes, elas têm uma grande razão, que são as crises econômicas, políticas e sociais no norte da África e no Oriente Médio, que tem grande relação também com a crise econômica que teve seu grande estopim no ano 2008 nos Estados Unidos da América. Desde lá, as economias desses países, que são economias frágeis, são economias baseadas na exportação de produtos primários, em commodities como petróleo, gás natural e outros minérios. A economia desses países, muito frágil, começa a entrar em processo de desaceleração e o que a gente começa a perceber é um aumento virtuoso do desemprego. Um grande símbolo desse reflexo de crise dos Estados Unidos no Oriente Médio foi inclusive o jovem tunisiano Mohamed Bouazizi, que ateou fogo no seu próprio corpo após um ato, digamos assim, de desespero, mostrando que o desemprego é, sem sombra de dúvidas, algo que atinge e assola a população na África, no norte da África principalmente, e no Oriente Médio. Beleza? Então a questão que a gente vai trazer aqui para vocês traz uma charge está na tela aí para vocês. Você vê aí que tem um africano, né? Tá aí no mar e como se fosse um policial italiano, ao invés de lançar uma boia para salvar, já está lançando aí uma algema para prender o cara. A gente vê, inclusive, todos nós sabemos que a política que os países europeus têm com esses imigrantes, por mais que seja uma política, no caso, por exemplo, da Inglaterra e da Holanda, que são países que
teoricamente recebem esses imigrantes, a participação desses imigrantes na sociedade é uma participação restritiva. Existe uma segregação muito clara entre os estrangeiros e os nacionalistas, né? Que os alemães, os ingleses e assim por diante. Eles não aceitam, eles não se socializam entre si, né? Há uma segregação muito clara dessas pessoas na sociedade e isso é alimentado principalmente pelo preconceito contra os imigrantes, principalmente os imigrantes que são muçulmanos, né? Existe uma questão religiosa por trás disso. Os hábitos islâmicos são hábitos que não são muito bem recebidos pela católica e cristã população europeia. Então, seguinte, com base em seus conhecimentos relativos à temática apresentada na figura, é correto afirmar que a letra A diz assim: a crise econômica e a instabilidade política na Europa têm promovido a emigração forçada de europeus para outros continentes. Todos nós sabemos que a Europa de fato vive uma crise econômica que também tem a sua relação com a crise nos Estados Unidos, crise essa que teve o seu grande foco na Grécia, mas já se espalhou para algumas outras nações europeias, e que apesar dessa crise econômica não são os europeus que estão migrando. Na verdade, a Europa está recebendo os imigrantes, como a gente falou agora há pouco. A letra B diz que apesar de os recentes naufrágios ocorridos próximo à Itália evidenciarem a grave situação em que vivem milhões de africanos, as medidas apontadas pela União Europeia são relativas ao aumento da fiscalização nas fronteiras. E é exatamente o que a gente tem. Perto de 3.500 imigrantes clandestinos foram resgatados este sábado em 15 operações distintas, coordenadas pela Guarda Costeira Italiana em colaboração com vários navios estrangeiros. Um grupo de 150 imigrantes provenientes da Eritreia foi interceptado pela Guarda Costeira Líbia e reenviado para Trípoli. Um deles resume o desejo e desespero dos milhares que sonham com a Europa. Estava a caminho de Itália e quero ir para lá devido às circunstâncias na Eritreia. Estou disposto a pagar, mesmo que tivesse que pagar durante toda a minha vida para poder viver uma vida confortável, faria isso de consciência limpa. Tenho 24 anos e nunca soube o que é ter uma vida confortável. Em 2014, desembarcaram nas costas italianas 170.000 imigrantes. O número de sem-papéis que recorrem às redes de traficantes e arriscam a vida na travessia do Mediterrâneo registrou um aumento de 10% nos 5 primeiros meses de 2015. Apesar de milhares de pessoas estarem morrendo durante essa travessia, de cenas fortíssimas que a gente acompanha, inclusive nas imagens aqui que você está acompanhando durante a aula, o que o governo coloca como posição principal é um aumento na rigorosidade da fiscalização na entrada desses imigrantes. O ponto símbolo disso seria a construção de grades e de muros ao redor de vários países europeus, como é o próprio caso da Inglaterra. Então, a afirmativa correta seria justamente a afirmativa de letra B. Olha como as outras estão falsas. A letra C diz que há necessidade de erguer muros e aumentar a fiscalização em todas as fronteiras, a fim de evitar as levas de imigrantes africanos que aumentam a violência nas cidades europeias. A alternativa que eu acabei de ler é extremamente preconceituosa, inclusive, dizendo que as pessoas, que esses imigrantes é quem vão provocar a violência. Que é daí, inclusive, que vem um conflito muito grande. Entre os europeus, eles enxergam a figura desses imigrantes como se eles fossem o causador ou os causadores da pobreza, os causadores dos problemas sociais. E a gente sabe que é uma estrutura muito maior do que simplesmente uma família de imigrantes que represente isso na imagem dos europeus. A letra D diz que os imigrantes africanos, em geral, ocupam postos de trabalho bem remunerados, tirando o emprego dos europeus e reforçando o sentimento xenofóbico. Na verdade, os postos de trabalho que são ocupados por esses imigrantes africanos geralmente são em subempregos. Não é difícil você andar pelas ruas de cidades europeias e encontrar africanos vendendo artesanato, tentando trabalhar ali, tentando sobreviver nessas grandes cidades. Eles não ocupam, basicamente, os cargos de emprego que seriam dos europeus. A Europa vive uma crise econômica e, por conta dessa crise econômica, existe um aumento no volume de desempregados, que não tem nada a ver diretamente com esses imigrantes. Esses imigrantes também sofrem com a carência de empregos
Por isso, o grande problema da Europa de receber esses imigrantes, a própria inserção desses no mercado de trabalho hoje está praticamente inviabilizada por conta da crise econômica. E a última afirmativa diz que, após superarem os desastres resultantes de séculos de colonização europeia, os países da África continuam a receber a ajuda econômica das grandes potências, não sendo justificável a imigração clandestina. Claro que essa é mais uma das afirmativas falsas. Beleza? Então preste atenção para esses fluxos migratórios. Lembre o seguinte: apesar de 75% dos fluxos migratórios serem causados por questões financeiras, nós também temos as questões religiosas, né, que são importantes. Muitas pessoas acabam tendo que migrar de um país para o outro por questão de perseguição religiosa ou da impossibilidade de praticar os seus credos. Também tem as questões naturais. Sempre vão existir fluxos migratórios que foram provocados por fenômenos naturais, como terremotos, furacões, tsunamis ou coisas do gênero. E também nós temos as questões infraestruturais, como serviços ou a oferta de algum tipo de assistencialismo que em alguns lugares tem e outros não. E isso também vão provocar fluxos migratórios. E claro, as questões políticas. Lembre-se que o Brasil teve uma ditadura militar e durante esses 21 anos de ditadura militar, por exemplo, vários brasileiros foram perseguidos e tiveram que sair do país, foram exilados do Brasil. O motivo dessas migrações são motivos políticos, beleza? Fica a dica aí pra vocês. Esse é o seu canal Humanas na Tela. Inscreve aí, dá o curtir, dá o valeu e boa revisão pra vocês. Fui!